Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio mais uma vez, trazendo mais um vídeo de cultura coreana aqui pro canal. O vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema sul-coreano. O que eu quero falar pra vocês é de onde ele veio, qual a sua essência, quais os principais significados por trás do cinema sul-coreano e, é claro, dar algumas boas dicas pra vocês assistirem. Eu quero começar o vídeo de hoje citando uma fala pra vocês, do Washington Post. Por anos, os filmes sul-coreanos têm capturado as turbulências, alegrias, medos e esperanças do passado e do presente do povo coreano e ajudado a moldar a forma como a sociedade tem evoluído nesse processo. E por que eu começo esse vídeo com essa frase? Porque é muito importante que todos vocês entendam que o cinema é uma arte, o cinema é uma forma de expressão. Sendo o cinema feito por pessoas, é de se esperar que ele expresse tudo aquilo que tem dentro da sociedade. Eu trago pra vocês uma comparação entre dois filmes aparentemente muito distintos. Um deles é um filme nacional, chamado Que Horas Ela Volta. E o outro é um filme sul-coreano que eu acredito que vocês já ouviram falar, Parasita. É possível esses dois filmes terem alguma coisa em comum? Pois bem, a gente pode notar nessas duas cenas que basicamente existe uma mesma mensagem. No filme nacional, a gente tem o batente da porta separando os dois mundos, o mundo da empregada e o mundo da família rica. Já na imagem do Parasita, vocês podem perceber que tem uma linha bem no painel de vidro que separa, mais uma vez, a governanta da casa, a empregada, da família rica. E por que eu mostro isso pra vocês? Porque a linguagem do cinema é universal. O que muda é como cada povo conta a sua própria história, embora os temas possam ser os mesmos. E eu trago mais duas cenas pra vocês, que mostram um pouco da integração dos estratos sociais em cada filme. Primeiro, no filme nacional, é um momento em que a filha da empregada janta na mesa com a família rica. Já no filme sul-coreano, a gente tem um momento em que também a filha da família da empregada se une à festa de aniversário, leva o bolo pro filho da família rica. Esse é um momento muito importante em ambos os filmes, porque é a primeira tentativa de integração dos estratos e, bem, quem assistiu sabe o que acontece depois. O cinema sul-coreano, então, pode ser dividido em 4 períodos ao longo da sua história. Primeiro, a gente tem a Era de Ouro do cinema sul-coreano, o período da censura, o Renascimento e, por fim, o mais recente, a Onda Hallyu. O primeiro período da história do cinema sul-coreano, então, é o período da Era de Ouro. Basicamente, esse período se iniciou junto com o colonialismo japonês, mais ou menos no século XX. O primeiro filme sul-coreano foi realmente lançado em 1919, e esse período acabou se estendendo até mais ou menos 1950, onde a gente tem a Segunda Grande Guerra. Esse foi um período extremamente importante para a indústria cinematográfica sul-coreana. Foi um momento de uma grande produção, ou seja, um número enorme de filmes sendo lançados. Entre ele, o clássico de 1961, Aimless Bullet. Bem, infelizmente, em 1961, a Coreia acabou sofrendo um golpe militar, dando início a uma ditadura. A ditadura acabou perdurando por mais ou menos 26 anos. E foi um momento em que a indústria cinematográfica sul-coreana sofreu muito com censura. Censura do que poderia ser falado nos filmes, também proibição da criação de novos estúdios, de novos projetos, entre outros. Dessa forma, o cinema sul-coreano, durante esses 26 anos, acabou sendo esquecido, acabou se perdendo dentro do território. É claro que, em contrapartida, grandes movimentos sociais na luta pelos direitos, pela liberdade de expressão, pela liberdade de viver, acabaram surgindo, o que foi extremamente importante para tudo que veio a partir dali. E é aí que a gente tem o renascimento do cinema sul-coreano. Aqui eu paro para fazer uma reflexão importante com vocês. Sempre que a gente tiver opressão e repressão da sociedade, a gente vai ter uma reação de volta. E foi basicamente isso que aconteceu na Coreia também. Lembra que eu falei para vocês que muitos movimentos sociais em prol da liberdade, em prol dos direitos acabaram surgindo? Eles basicamente foram o norte desse novo momento do cinema sul-coreano. Então, produções com temáticas sociais intensas acabaram surgindo e acabaram se tornando extremamente importantes para o povo sul-coreano. Uma observação aqui, pessoal. Esse renascimento não foi só no cinema sul-coreano não, tá? Esse renascimento ele foi na televisão, nas séries, na música, entre muitos outros. Trago aqui para vocês um exemplo e uma recomendação de filme para vocês assistirem.
assistirem. Kim Ji-yeon, nascida em 1982. É um filme de 2019 que basicamente trata sobre a questão feminista e dos direitos da mulher. Vale a pena assistir. É muito importante que a gente entenda que, ao longo do desenvolvimento cinematográfico sul-coreano, a gente teve um forte incentivo público, que foi fundamental para a consolidação dessa produção artística na Coreia do Sul. Por exemplo, a gente teve a criação de um sistema de cotas em território nacional. O que é isso? Basicamente, 30% das sessões de cinema dentro da Coreia do Sul teriam que ser destinadas para filmes de produção sul-coreana. Isso, de certa forma, incentiva os estúdios a criarem novas produções, sabendo que eles terão espaço dentro desse mercado e não serão esmagados por filmes estrangeiros, por exemplo. Além disso, a gente tem a criação do Conselho Cinematográfico, que basicamente é responsável por regulamentar, incentivar e divulgar o cinema sul-coreano dentro da Coreia do Sul e também fora dela. Além disso, a gente tem a criação de uma série de escolas de cinema por todo o país, sejam elas públicas ou privadas. E também o cinema acaba virando parte da grade curricular de todas as escolas na Coreia do Sul. Então, como vocês podem perceber, é toda uma política, toda uma estrutura social em torno do cinema, que faz com que ele seja gravado dentro da sociedade e da população sul-coreana, o que é muito importante para seu sucesso. Um dos grandes exemplos desse incentivo público para o cinema sul-coreano é o Festival de Busan. Basicamente, é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de Cannes. Acontece que o Festival de Busan é tão grande quase quanto o Festival de Cannes e reúne anualmente milhares e milhares de pessoas interessadas na produção cinematográfica. O cinema sul-coreano se popularizou tanto dentro da Coreia que grandes conglomerados como, por exemplo, Samsung ou Hyundai acabaram investindo nas produções cinematográficas. O que a gente tem hoje é uma onda Hallyu, que basicamente, dentro das relações internacionais, a gente chama de soft power. O que é o soft power? Isso é super importante da gente entender. A gente pode ter hard power ou soft power. Hard power é quando a gente tem, basicamente, a extensão da força de um país, de uma nação, através do militar, através do físico, tudo bem? Agora, soft power é quando a gente tem a extensão de uma nação através da sua cultura. E é isso que a Coreia do Sul faz, propagando a sua cultura para todo mundo. E não só o cinema, mas como vocês sabem, a culinária, a música, as vestimentas, os produtos cosméticos e etc. O soft power é tão importante que virou motivo de estudo e análise por uma série de universidades mundo afora. Vocês podem estar pensando nesse exato momento: o que será que isso traz de bom para a Coreia do Sul? Existe alguma consequência definitiva para essa política cinematográfica? E eu digo para vocês que existe. Só em relação ao cinema, 50% de todos os ingressos vendidos na Coreia do Sul são de filmes nacionais sul-coreanos. Não só isso, mas a gente tem uma cultura cinematográfica muito presente dentro da população, que consome cinema, estuda cinema e entende o cinema. Ao menos um filme sul-coreano é lançado por semana. Então vocês podem entender que existe um incentivo extremamente forte e grande para o cinema sul-coreano continuar existindo. E quando a gente pensa, claro, no soft power e toda essa abrangência da cultura sul-coreana pelo mundo, temos grandes contratos comerciais sendo fechados, temos uma boa imagem sendo passada para o mundo da Coreia do Sul. As consequências são inúmeras. O sucesso do cinema sul-coreano é tão grande que, mais recentemente, em 2006, a política de cotas precisou ser alterada. Antes, a gente tinha uma cota para produções nacionais, lembram? A partir de 2006, essa cota foi para filmes independentes, de pequenos estúdios. A gente tem um volume tão grande de filmes sul-coreanos que as grandes indústrias acabaram sobrepondo um pouco esses pequenos estúdios. Dessa forma, essa nova política de cotas acabou favorecendo esses pequenos estúdios, essas pequenas produções e projetos a se desenvolverem. O cinema sul-coreano, ele não se trata apenas de popularidade ou de grande número de produções cinematográficas, não. Na verdade, ele é extremamente bem premiado ao redor do mundo. A gente tem uma série de prêmios que já foram recebidos em Cannes, por exemplo, para melhor diretor, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, entre outros. Parasite of Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Parasite. And the BAFTA goes to Parasite. Parasita tem uma questão super importante em torno dele. Não sei se vocês sabem, mas foi o primeiro filme de língua
não inglesa a receber o prêmio de melhor filme do Oscar, a principal competição cinematográfica do mundo. Com certeza, Parasita acabou se tornando um dos principais orgulhos e motivos de comemoração para o povo sul-coreano e acabou pavimentando e abrindo para o mundo, para muitas pessoas que não tinham conhecimento sobre o cinema sul-coreano, essas produções cinematográficas. Eu tenho algumas recomendações para você aí de casa poder assistir durante essa quarentena, quando vocês quiserem. A primeira delas é Old Boy, um filme de 2003. Nesse filme de suspense e ação, a gente tem o protagonista sendo preso dentro de um quarto por anos, por mais de 10 anos. Quando ele sai, quando é libertado, ele nota que está sendo acusado pelo assassinato da sua própria esposa, e ele vai atrás de respostas. O Hospedeiro, de 2006, é um filme de suspense e terror psicológico. A Criada, de 2016, é um drama bem pesado, com uma crítica social super importante. Okja, de 2017, é um filme lançado pela Netflix e tem o mesmo diretor de Parasita. Esse filme, ele mistura um pouco de fantasia, ação e drama para contar a relação entre uma menina e sua curiosa criatura, seu curioso animal de estimação. Em Chamas, de 2018, é um filme que mistura também suspense, ação e drama. Parasita, de 2019, acho que vocês já devem ter ouvido falar. E, mais recentemente, a gente tem o filme Minari. Esse filme, atualmente, está concorrendo nas principais premiações cinematográficas do mundo. E qualquer coisa que eu falar aqui pra vocês, acreditem, vai ser um spoiler. Então, eu prefiro que vocês vão lá e assistam o filme. And the Golden Globe goes to Minari. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sigam as recomendações de filmes e assistam, claro, não deixem de comentar se vocês já assistiram algum e gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode gostar e até a próxima, pessoal!